Sejam todos bem-vindos aqui a mais um bate-papo no meu canal. Eu sou Douglas Inácio. Hoje eu tô aqui com um cara que eu gosto demais, admiro, um amigo querido, que faz tempo que eu quero bater um papo com ele, gravar. E só um detalhe, viu? Eu tô com o Marcão do Blognejo, depois eu falo o detalhe, Marcão. Prazer demais, filho. Firme, meu irmão. Tá doido, sou. Tem pouco que eu queria bater um papo com esse homem ao vivo. E assim, meu podcast não tem nome, mas tem apelido. Podcast sem nome. Podcast sem nome. Só talento não basta. Só talento é a minha basta. briga eterna na internet aí. Pô, então bora falar disso. Batendo nos caras. É isso aí que eu quero hoje, quero extrair isso. Então, assim, vamos falar um pouco dos seus projetos, um pouco da sua história, né? Que, como a minha audiência, pode ser que tenha alguém que talvez não tenha te acompanhado lá atrás, você que é um dos primeiros caras, assim, pra mim, a maior referência nesse meio de sertanejo, e entrevistou muita gente bacana. Sempre eu falo pra galera, você conhece o Marcão Blognejo? Quem não é muito do segmento sertanejo, sempre fala, não, quem que é? Eu falo, foi o cara que entrevistou primeiro tudo que é artista que você imaginar. Se você olhar o Luan Santana, tá novinho. Se você olhar o Gustavo Lima, novinho. Marília Mendonça nem se fala, né? Saudosa Marília. Então, assim, hoje a gente vai bater um papo sobre a história, um pouco da tua história. E eu vou querer explorar um pouquinho também do direcionamento que você tem, do teu conhecimento no meio sertanejo, porque a minha audiência ela é muito pautada em cima de pessoas que estão começando. Então, pegar algumas coisas que, talvez para quem já está num nível artístico alto, seja algo um pouco mais básico, mas para quem está começando tem muito valor. E o pessoal que assiste o meu canal, normalmente tá no começo de carreira. Então, eu quero explorar esses dois lados e, se você permitir, também falar um pouquinho sobre polêmica, algumas polêmicas claro. aí. A gente tá aqui para isso. Bom demais. Obrigado por você ter visitado. Esse homem não para quieto. Claro, ele tá cada dia num canto. Aí, eu tô passando Uberlândia e eu falei, tá, é agora. Deu certo, eu ainda mandei pra ele, mandei mensagem, falei, porra, Marcão, será que dá pra gente bater aquele papo? Ele falou, rapaz, na hora. Eu falei, porra, que beleza. Deu bom então demais nesse meio da viagem. Então bora explorar um pouco disso. E eu quero começar perguntando sobre algumas entrevistas que te marcaram, assim, alguma que você se orgulha ou alguma que realmente deu um boom na época no Blognejo, que é também para mim a maior referência, o canal Blognejo, o blog Blognejo, a gente buscava informação. Eu, como comecei como empresário de cantor, eu ia no blog aprender, ia ver as tendências, ver as coisas que você estava escrevendo. Então, para mim, foi muito, muito foda. Fala um pouquinho, assim, umas entrevistas que você... O negócio do Blognejo foi sempre essa coisa também. Assim como você tem o seu público de artistas que estão começando, eu gostava de fazer entrevistas com gente que estava começando, né? No começo da carreira, porque eu gostava daquela coisa de ser o pé quente. Passou no Blognejo, estourava. Era isso aí que a galera tinha na cabeça antigamente, e a galera tem isso como referência até hoje. Então, fui o primeiro a fazer as entrevistas com a Marília Mendonça. Isso aí, acho que foi assim, a mais marcante, porque, querendo ou não, foram as primeiras entrevistas, e ela faleceu antes desse surgimento dessa quantidade de podcasts que a gente está tendo hoje. Então, ela não teve tempo de ir em outros, então acabou que ficou marcado como umas únicas entrevistas assim mais completas dela. As outras entrevistas que a gente tem são entrevistas mais curtas. Então, foram 2 entrevistas ao todo com a Marília, e pelo fato de ter sido uma antes dela estourar e uma depois dela estourar, isso serviu até de referência agora, que a Amazon tá fazendo filme sobre a vida dela. E legal. Entraram em contato comigo. Passei horas conversando com os roteiristas para contar algumas coisas de curiosidades sobre a vida dela, sobre as entrevistas, justamente para serem abordados de alguma forma no filme também. Além disso, então tem a Marília Mendonça, fora outros artistas novos que a gente pegou no comecinho, como Henrique Juliano, Hugo Guilherme, Maiara Maraíza, Matheus Cauã, Bruno Barreto, Nayara Azevedo, Zé Neto e Cristiano. Então, artistas que a gente pegou no comecinho da carreira. E outras grandes entrevistas marcantes. Por exemplo, a gente tem entrevista com o Gustavo Lima, na casa do Gustavo Lima. Mais de 1 hora de papo também. A gente tem uma entrevista com Zezé de Camargo e Luciano, que a gente não vê os dois dando entrevistas juntos mais, assim, com facilidade. E uma entrevista de mais de 1 hora, quase 1h30 de entrevista, batendo muito papo mesmo. Então foi uma coisa bem completa também. Christian e Ralph, que hoje não tem mais a dupla, e o Ralph falou que não volta mais a dupla. Então ficou também uma coisa marcada, que vai ser o único lugar que a galera vai ver entrevista completa, longa, bem aprofundada com Christian e Ralph, só no Blognejo. Foram 2 entrevistas. Fora grandes nomes aí, a gente já teve Chitão de Chororó, Daniel, Bruno Marrone,
dezenas de artistas No meio aí. sertanejo foi você que começou com essa onda ou teve alguém que antes de você, de maior destaque, eu tenho certeza que foi você. Não, Até de hoje na internet, mas bate-papo assim. de entrevista foi eu que comecei. Na verdade é uma coisa que eu era o pioneiro, mas isso eu dei um azar. Porque toda vez que eu começava com alguma coisa, eu começava muito antes do negócio virar febre. Por exemplo, quando eu comecei a fazer análises em vídeo, o YouTube estava engatinhando ainda. Hoje em dia, você fazer um canal de vídeo, fazer vídeos fazendo análise, de uns 5 anos pra cá, pipocou, e quem criava o canal bombava, chegava em mais de 1 milhão de inscritos rapidinho. Na minha época, não. Então, eu comecei a fazer as coisas muito cedo. Então, na minha época, quando eu comecei a entrevista também, não tinha essa quantidade de canais de entrevista. Então, foi uma coisa que era só eu e era muito focado pro público do sertanejo mesmo. Então, não era uma coisa que tinha uma projeção tão grande para fora do mercado musical, né? Então, se tornou referência dentro do mercado musical. E nessa época, quando você começou, o sertanejo já era, que eu não lembro assim o timing certo, mas o sertanejo já tinha toda essa força. Eu lembro que... Não, eu comecei mais ou menos junto com essa fase universitária. Eu comecei ali em 2007. Eu comecei em 2007. Caramba. Foi bem na época do estouro ali do Vitor e Léo. Qual foi a tua primeira entrevista? Qual a primeira, inaugural? Que se Entrevista alguém for em no vídeo? canal do Blog Nejo, vai ver em vídeo um bate-papo seu. Eu fiz com aquela dupla Léo Verão e Daniel Freitas. Você lembra uma dupla que fez um cover da Chora Me Liga com I'm Yours, do Jason Mraz? Acho que sim. Reggae. Aí eu fiz uma entrevista... Uma dupla foi até nessa onda e criou um CD inteiro. O Luiz Robertinho depois fez isso. Verdade. Eu fiz uma entrevista com eles à distância. Foi online, assim. Eu na minha casa e eles na deles. Ou seja, até nisso. Hoje em dia, na pandemia se explodiu. Mas eu já tinha feito isso lá atrás. Isso em 2008, eu acho que eu fiz essa entrevista, em 2009. Mas assim, acho que as primeiras que marcaram mesmo foi com o Dudu Borges, produtor, e com o Ivan Miyazato, produtor. Essas foram as primeiras entrevistas que realmente marcaram, assim, que a galera ficou de cara. Porque ali no primeiro eu fiz alguns artistas menores, além do Léo Verão e Daniel Freitas, eu lembro que eu fiz o Tony Francis, que era um artista que morava em São Paulo. Eu lembro mas hoje mora aqui em Goiás, que é um amigo pessoal até hoje aí, que eu dou muita força na carreira dele, meu Goela número 4, meu Goela de Ouro 4. Eu falo Goela de Ouro que eu tenho um time de 4 Goelas de Ouro que da live que eu fiz. Ah, tá. Que é o Fred, o Fabrício, o Luiz Cláudio. O Fabrício tem que estar nessa O Fred, o Fabrício, o Luiz Cláudio e o Tony Francis. É o Goela isso antes 4. do Fred e Fabrício serem dupla. Primeiro lugar que eles cantaram juntos. Então são meus 4 Goela. E aí eu fiz esses dois e logo depois do Tony, acho que eu fiz essa do Dudu Borges e do Ivan Miyazato separar também. Fiz na mesma semana. Esse é um toque. Se muita gente que escreve no meu canal e daquela época que pegou quando a gente lançou o curso junto, depois eu vou falar, ela fala assim, pô, eu ia no canal do Blog Nejo para assistir as entrevistas do Marcão com produtor, com compositor, o pessoal ia estudar mesmo. Então, para mim também, isso era uma fonte de estudo. Tanto que eu, antes da gente ter amizade, eu era fã seu, mas aí, coincidência, tá no mesmo grupo lá e a gente bater papo e deu nisso de hoje. Mas eu sempre ia para estudar, Então, eu não assistia tanto as entrevistas com os cantores, até depois, quando acabou que eu tinha produtor, o pessoal para eu estudar ali, eu fui nos cantores e falei, pô, eu preciso pegar uns insights que você puxava, por isso que eu gosto tanto da tua pegada de entrevistar. Então esse foi muito legal. E a galera estuda pelas entrevistas. Então, um toque que eu quero dar, quem quiser estudar, vai no Blog Nejo, que aquilo ali tem, e é assim, atemporal. Aquilo não muda, porque eu vejo e falo, pô, tem coisa que você... Eu quero até, o fato de ser atemporal é uma coisa que me faz, assim, querer fazer, às vezes falta eu sentar e organizar de retomar, de fazer cortes. Hoje em dia é normal você ter canais de cortes. Isso aí. Só que a galera faz cortes de entrevistas gravadas hoje. Eu pegar todo o conteúdo do Blog Nejo e repostar através de cortes, através de conteúdos. Então, de fazer isso, reaproveitar o conteúdo. TikTok, Kuai, sai bomba demais. Então, a ideia é fazer isso. Pra fazer isso. Então, eu fazer sozinho, com essa correria, mas se eu... A ideia é eu fazer isso aí de alguma forma, aproveitar o conteúdo que eu já tenho, resgatar isso de alguma forma em todas as plataformas que a gente tem hoje aí e refazer isso aí de alguma forma. Viu? Vai ser um pipoco. Se eu tiver alguém de confiança, porque eu tô procurando alguém, eu te indico também, porque eu preciso de alguém para fazer isso também.
gerar corte e colocar o conteúdo. Tá virando muito, tô vendo. Não, é o que dá certo, porque a galera gosta das pílulas. A galera não aguenta. Esse negócio de entrevista grande, eu gosto de fazer, você gosta de fazer. Eu gosto e gosto de assistir mas também. O grande público tem preguiça de ver. Então, nossa. Então, se a gente tiver a entrevista dividida em 1000 partes, a galera prefere. Melhor, é verdade. E outra, porque o movimento da internet, a pessoa nem vê que tá consumindo mais. Ela fica tanto tempo, se ela pega a pílula, ela não percebe que ela tá tanto tempo lá. Se ela vê um vídeo grande, ela, depois eu vejo. E não vê. Mas do cacete, muito foda. E eu quero agora perguntar esse lance do Marcão Pé Quente. Eu lembro que eu esperava o final do ano pra ver as suas duplas. E depois, eu ficava vendo, falava, cacete, não é que ele acertou? E teve uma galera, eu não esqueço nunca mais, quando eu vi nas suas apostas, tinha a dupla... São os irmãos, Mariana e Matheus. Mariana e Matheus. E, pra mim, eles são eterno vai focar, porque eles são muito bons, né? São excelentes. Deles, eu achei eles muito, muito bons. E eu lembro quando eu conhecia através da tua lista. Eu pegava a tua lista e olhar quem eu não conhecia. Mas deixa eu ver essa dupla aqui. E quais, assim, que você lembra que você foi pé quente mesmo ali? Além da entrevista, porque ali parece que era teu feeling, né? Não é possível. Onde você tirar, entrevista, estoura. Aí nas apostas, quem você lembra, assim, que você colocou na aposta e pipocou? Cara, eu lembro que eu fui o primeiro a colocar o Luan Santana na lista de apostas. Fidu Mijeca, Bruno Barreto. E a mais recente lista assim, que eu fiz que deu esse efeito foi no ano retrasado, na penúltima lista que eu coloquei Luan Pereira e Ana Castela. Caramba, isso, os dois. E eu fui lá em Londrina, no mesmo dia gravei entrevista com os dois, até não mencionei isso também, que eu fui o primeiro a gravar com os dois. No ano seguinte, ambos estouraram, a Ana Castela primeiro e agora o Luan estourando também, emplacando música aí no Spotify, no primeiro lugar, etc. Então é sempre desse jeito, assim, eu coloco... Com a Ana Castela e o Luan Pereira foram os mais recentes exemplos aí. Mas todo ano tinha alguém que, assim, era 5 nomes que eu apostava. Dos 5, pelo menos 2 estourava. Certo. Os outros 3 ou ficavam pelo caminho ou não acontecia nada, normal. 2 ou 3 estourava, mas estourava pra ser assim, pro topo mesmo. Então o Gui Guilherme foi primeiro lugar na minha lista. Luan Santana foi primeiro lugar na minha lista. Gustavo Lima foi primeiro lugar na minha lista. Luan Pereira foi primeiro lugar na minha lista, Ana Castela foi segundo lugar na minha lista, Maiara Maraíza foi primeiro ou segundo lugar na minha lista, vários nomes aí que apareceram, a Marília também, todo mundo aparecia ali, eu pegava os 5 principais e tal. Que top. Falando em Luan Pereira, eu vejo que eu não acompanho o artista, né, mas eu acompanho você. E vira e mexe eu via um povo enchendo o seu saco por causa do Luan Pereira. O que a galera falava? Muita gente descendo a lenha, brigando. O que era aquilo? É porque aquela história, né? Que nem você falou. Qual que é o apelido do podcast? Só talento não basta. Só talento não basta. É essa frase. A galera não entende. Infelizmente, os caxias, os céticos, os haters, digamos assim, eles enxergam a música de uma forma muito limitada, né? Eles não enxergam a música de uma forma ampla, não tem a visão de mercado necessária. Sim. E a tendência é que essas pessoas sempre reclamem de quem enxerga o mercado de forma ampla. Então, Luan Pereira, além de eu achar ele sim talentoso, ele sim um bom músico, porque ele toca tudo que é instrumento, ele tem uma pegada... Ele tem várias outras coisas que fazem dele um artista único, que é a identidade musical dele, que ele não imita ninguém, ele tem um timbre de voz único dele, por mais que seja um timbre grave, não é um timbre grave que imita outros, é carismático ao extremo, é bom de presença de palco, humilde, que legal, bom de repertório. E aí a galera ficava pegando, que canta mal, timbre, que não sei o que tem. Entendi. A galera, não olha o conjunto. Não olha o conjunto, é sempre questão do cantar e bater em cima disso. E fica naquele monte de gente frustrada que não consegue sair do lugar reclamando de quem conseguiu. Porque acha que é só assim que funciona, infelizmente. Entendi. No Brasil, eu falo muito isso também, que no Brasil parece que é o único país onde dá certo e errado. Começa a aparecer, começa a gente bater, assim, gente que te critica, te xinga, pega... Eu vejo muito isso, que eu anuncio bastante, né, para meus produtos, e eu vejo gente que eles pegam um aspecto físico para te humilhar, para te ofender, pegam coisa, você é feio, você é não sei o quê, você tá gordo, você tá... Sabe? Uns negócios ridículos. E eu imagino num nível artístico, como não é? Você que é um cara que tá próximo, sempre teve bem próximo, agora um pouco menos por escolha, mas sempre teve muito perto.
essa é uma outra coisa, eu nem anotei nas perguntinhas, mas é um assunto muito foda. Como você lida com hater? Porque eu falo que eu faço treinamento para isso, eu preciso aprender a lidar. E uma coisa é fato e eu assim, defendo muito. Enquanto você não incomoda pelo simples fato de existir, você é pequeno demais ainda. Porque nego não gosta de você só pela tua cara. Olha, fala, não, nem te conheço, mas não gosto de você não. E começa a te xingar. E o hate, ele gera muito o engajamento daquele povo que tá ali só para isso, para xingar também, para ofender. Como você lida e como você indicaria para um artista que está começando a aparecer, que está tomando muita porrada e que, assim como eu, já deixou de fazer coisas, já desliguei campanha porque estavam me xingando e eu estava ganhando dinheiro com essa campanha. Eu parei porque eu falei, pô, eu vou começar a discutir aqui, xingar de volta, né? Como que você lida com os seus hates? E até vi um vídeo que você postou hoje, coincidência, né? Eu tava vendo um reel seu e você falou sobre isso, o pessoal mal educado. E como você lida e qual dica você daria para quem tá começando a aparecer? Cara, eu falei sobre isso com a Ana Castela a última vez que eu tive com ela pessoalmente, que ela tava triste, assim, show que ela fez em Uberlândia. Eu falei, você tem que parar de dar satisfação. Para de dar satisfação. Porque a galera cai matando como se você estar com o celular na mão, principalmente em algumas redes sociais, como o Twitter, por exemplo, a galera se sente no poder de falar o que quiser. Uhum. E a galera tende a atacar com muita facilidade. E eu falei pra ela, parar de dar satisfação. Você não tem que dar satisfação. Eu tenho uma dificuldade grande de lidar com hater também. Mas hater de internet eu enxergo de uma forma muito minúscula. Tá. Por exemplo, pessoa que está presa num perfil de internet, por exemplo, quando eu vou discutir com um fã, que eu falo uma crítica, a última briga minha foi com fãs da Maiara e Maraísa. Esse é o próximo tópico da polêmica, já pode entrar nele. Aí você vai debater com um fã de Maiara e Maraísa, você vai lá, tem foto da Maiara com o Fernando e o nome de casal. Aí você vai lá, tem foto da Maraísa com o namorado, foto de casal. Aí você vai no outro perfil, tem foto da Maraísa. Você vai no outro perfil, tem foto da Maiara. Cadê a pessoa? Entendi. Entendeu? Cadê a pessoa? Aí você vai no nome do perfil, é o nome de uma música. Uhum. É o nome de Maraísers. Uhum. Aí você vai lá, cadê a pessoa por trás desse perfil? Entendi. Tipo, quando você realmente... A pessoa que não tem a coragem, pra mim é coragem, assim, de botar a cara e conversar com você, que seja xingando, mas conversar com você, falar, esse sou eu e eu estou te falando isso. A pessoa que não tem coragem, pra mim essa pessoa não merece resposta. Entendi. Então eu não dou nem atenção, eu faço piada. Hoje em dia, quando vem essa galera, eu faço piada em cima. Eu já vi você fazendo algumas em vídeo. Então quando a galera vem, às vezes, quando já tem um nome e tal, aí eu vejo até onde a pessoa vai. Até onde a pessoa é capaz de ir no debate dela. Aí, de repente, tá indo, beleza, eu dou aquelas cutucadinhas assim, pra a pessoa vem me cutucar em alguma coisa. Vamos supor, a última briga que eu tô tendo na internet aí, eu fiz um post pra compositores que não têm humildade de reconhecer que não são bons. Porque é uma coisa que eu acho muito marcante hoje no mercado de compositor, é que compositor novo que também xinga todo mundo que tem música sendo gravada, porque eu não consigo gravar minhas músicas, eu sou bom. E eu falo, cara, mas será que você é bom? Falta você olhar pra si mesmo e ver se você é bom. Aí tem muito compositor que se doeu, compositor novo que se doeu, e tem uns caras comentando, aí eu falo, cara, então vamos conversar. Por que esse vídeo te atingiu? Se te atingiu é porque você se viu representado em alguma coisa que eu falei. Exatamente. Então assim, se não te atingiu, se você tem música gravada, se você consegue vender suas músicas, por que você tá atacando? Não tem motivo. Então assim, eu tento puxar a pessoa para aquele debate saudável, e se eu ver que é uma então coisa, você infelizmente, costuma responder. Respondo todo mundo. Que é uma coisa, exceto quando é esses perfis de fã. Esse perfil de fã eu nem respondo mais. Quando é discussão com fã, que eu vejo que não tem a foto, não tem nada, eu vou e bloqueio e falo, cara, não vou perder tempo com isso. Mas essas pessoas, assim, que eu puxo pra esse debate, eu deixo ver até onde a pessoa vai. Se ela começa a elevar o tom, a ficar mais puta, ficar nervosa, aí eu dou aquela, cara, não vou perder tempo com você. Sim. E então, se você não quiser, beleza. Você consegue, tipo, beleza, você entra pro embate, vai tentar argumentar, você tenta conversar até com um pau no cu. Sim. E você consegue ficar de boa. Se o cara começa a xingar, você fica de boa, você só vai e bloqueia. Se o cara falta com respeito mesmo. Tô falando, depende muito da pessoa. Que nem esse ano 2023 eu tive várias situações de eu estar tretando com pessoas do meio.
do meio da música. Caramba. Aí são haters que eu conheço a cara e que eu conheço a pessoa. Então, entre eles, por exemplo, o produtor do Gui Guilherme, que eu briguei pessoalmente com ele, dele tentar me agredir na frente de um hotel. Eita, Advogado do Gui Guilherme. ponto? Chegou. Advogado do Gui Guilherme nessa época também, que foi defender esse cara na internet, postando coisas assim, me atacando. E aí, nesse tipo de coisa, já é uma coisa que dói um pouco mais, que eu falo assim, que as pessoas me atacando, por exemplo, esse advogado, me atacando, mas através de indireta. Aí, como eu seguia ele, ele me seguia, eu li e falei, cara, que tipo de advogado se é que você não tem coragem de falar pra uma pessoa o que você tá falando pra ela? Ah, mas não é pra você não? Eu falei, claro que é. Não, tipo assim, você tem que criar pelo menos vergonha, honrar a carteirinha da OAB que você porta. Se você tá debatendo com alguém, vai falar alguma coisa pra alguém, fala o nome da pessoa. E eu nunca posto uma indireta. As minhas críticas são sempre diretas. Você sempre eu falo, deixa claro. Tal pessoa. E aí eu comecei a bater nesse cara na internet, nesse advogado, e falava o nome dele. Ele é tão bosta que ele me mandou uma notificação extrajudicial pra eu parar de citar o nome dele. Ou seja, o cara é tão ainda covarde. Bunda mole, é covarde a ponto de me atacar assim, e não falar meu nome. E depois apagar o que falou, porque não teve capacidade de sustentar o que falou, e ainda me impedir de falar dele, sendo que ele está falando de mim. Então, assim, e eu vejo que, assim, é uma das coisas que tem me feito me afastar um pouco das pessoas, preferir ficar mais na minha, porque o ser humano anda muito cheio de si e arrogante, e eu não tô tendo paciência mais para lidar com gente arrogante. Eu não gosto de lidar com artista, porque sempre se acha superior aos outros. Não gosto de lidar com gente que, por andar com artista ou por trabalhar para artista, se acha acima dos outros. Eu vou tomando birra disso. Então, como eu sei que isso é uma coisa da humanidade, e eu ficar batendo de frente, não vai me levar a lugar nenhum, então eu prefiro me afastar. Então eu vou me afastando. Por isso você deu essa afastadinha. Mas como começou essa treta? Por que ele começou esse problema com os caras? Não sei. Você não sei. Eles começaram a te dar direitinho. É isso que eu tô falando. Mas não é por crítica, algum posicionamento seu? Não? Pelo contrário, sempre defendi. Sempre fui um cara que defendi, assumi a frente das brigas da dupla. Quando acontecia alguma briga pública do Guilherme, por exemplo, eu postava a favor. Com os meninos você não tem nada? Não, a gente só se afastou, beleza, conversou no dia dessa treta, eu conversei com o Hugo. E a gente encerrou a amizade e ficou por isso, que ele ficou do lado dos funcionários, o que é aceitável, normal, você tem que defender a sua equipe mesmo. E depois ficou por isso. Mas assim, eu nunca soube. Porque, tipo, eu sei que o cara... A equipe de marketing da dupla começou a entrar em contato comigo, me cobrando assim, por que você não fala do Gui Guilherme? Eu falei, mas eu falo. O que tá faltando? Você não fala, não anuncia as músicas e os meninos estão estourados. Eu falei, não, mas eu trabalho com isso. Então, para anunciar músicas, eu preciso estar recebendo. Né? Claro. E ele me chamou justamente num dia que eu tava junto com vários outros influenciadores que estavam anunciando a música nova. E eles não entraram em contato comigo para anunciar. E todos os outros foram pagos. Então eu falei, mas gente, mas você acabou de contratar esse monte de gente que tá recebendo e você tá me cobrando para cobrar de graça? Pra falar de graça, não tô entendendo porque vocês estão cobrando. Aí, depois disso, passou uns dias, eu encontrei com o produtor deles no show aqui em Uberlândia, e o cara tava meio estranho comigo. Eu falei, beleza. E o cara sempre me tratou bem, eu sempre tratei ele bem. Aí, nesse dia, o segurança me destratou, de boca com segurança, ele veio e defendeu o segurança. E depois que eu saí de perto, me falaram as coisas que ele falou nas minhas costas. Aí eu falei. Aí, na semana seguinte, eu encontrei com ele no outro evento em São Paulo. Aí eu fui... pirracento, né? Foi lá. Aí eu fui cumprimentar ele, que aí eu postei nesse dia dessa primeira briga, eu postei nos meus stories. Falei, gente, eu não falo mais de Hugo e Guilherme. No Nordeste isso se chama afrontoso. Foi afrontoso. Eu postei na internet, no story, que não ia mais falar de Hugo e Guilherme. Aí ficou por isso, né? Aí nesse dia que eu encontrei com ele, ele não quis me cumprimentar. Eu falei, e aí, Matheus, tá bom? Aí ele ficou me olhando assim, isso do lado dos chefes dele, dos cabeças da workshop. Sim. Eu fui e dei um beijo no rosto dele. Aí foi afrontoso. E aí que ele tentou me bater, virou. Aí filmei tudo, tem vídeo, tem tudo. Eita, pô, aí virou um Zé Tele, aí isso virou essa brigaiada, a gente assumindo, ficando lá dele, esse advogado e tal. Aí foi virando, foi aumentando as coisas. E aí, recentemente, ele foi mandado embora da dupla. Justamente porque ninguém mais estava aguentando apagar os fogos que ele... coisa que apagar o fogo que ele causava em todos os shows da dupla. Entendi. Caceta,
Não sabia que tinha chegado desse ponto, não. Hoje em dia, você acha que os artistas são mais dodói do que era antes? Porque muito assim, você mais. era muito polêmico antes. E eu lembro que você falou, eu tô meio de saco cheio, não vou entrar mais em polêmica. Que você escrevia os textos bem, né? Aí você ficou um tempo tranquilo. Mas antigamente você tinha problema com a produção de tal artista, mas hoje em dia tá muito mais dodói. Nossa, mil vezes mais. É porque a internet, com a força que tem, hoje em dia tá fácil você ter pessoas a seu favor. Então, quando você tem fãs, fã-clubes fortes, então, assim, qualquer coisa que você fala pro artista, ele, de fato, assim, ele mesmo não assume a frente de nada, não. Mas ele bota os fãs, ele manipula os fãs. Ah, eu entendi. Bota a tropa pra atacar. É. Então, ó, o último episódio recente, eu mencionei, isso nem foi uma crítica. Fizeram uma pergunta lá que eu posto respostas no meu Instagram. Por que a única dupla feminina realmente estourada no Brasil é Maiara e Maraísa? Aí eu falei, gente, é porque elas, por conta disso, mas se elas quisessem, elas poderiam dar uma força maior para outras artistas, novas cantoras, novas duplas. Foi isso que eu falei. Pronto. Pra quê? Aí o pessoal da Workshop já tava meio... Por causa do outro episódio. O diretor criativo, o diretor de arte lá do Workshop já assumiu a frente, começou a bater boca comigo no Twitter. E aí ele puxou uma questão que, tipo assim, deu pra ver claramente o que ele tentou fazer. Vou levantar uma bola aqui pras fãs se doerem e atacar ele. Você foi machista. Ah, não, tá brincando. E aí as fãs começaram a bater em cima. Machista, você tá falando da Maiara Maraísa, machista. Eu falei, mas machista por eu ter pedido pra elas ajudarem outras mulheres? Como que isso é ser machista? Não. E aí virou essa discussão. Eu falei, gente, aí você vê onde os artistas e aí a Maraísa postou em direta falando que eu tinha feito mansplaining. Mansplaining, porque eu tentei ensinar ela como ajudar outras artistas. Sendo que eu não ensinei, eu só falei, poderiam ajudar. E aí foi isso, aí eu vejo, nossa, cara. E aí de vez em quando alguns fãs ficam chateadinhos, só que eu nem... Hoje em dia, o que eu quiser falar, eu falo, não tem mais dor de cabeça, assim, eu não fico mais me doendo. Até porque eu não sou um cara que odeia todo mundo. Porque a gente tem perfis na internet de gente que odeia todo mundo. Que gente que vive, assim, com base no hate. Vive do ódio. Vive do ódio. Muita gente. Então eu não tenho isso, eu gosto de todo mundo. Ao contrário, eu não tenho ódio de todo mundo. Eu gosto de todo mundo, eu quero ver todo mundo bem. Legal. Mas de vez em quando eu dou aquelas cutucadas. Sim. Ó, tal dupla, tal artista, tá errado nesse ponto. É isso. E nada, assim, pra atacar, assim, absurdamente. Sei. Caramba. Eu penso muito assim também. E isso me incomoda. E eu acho que é do ser humano. A gente costuma dar muito mais valor para uma crítica do que para um elogio. Pode ver, às vezes pode ter 100 elogios num vídeo. Se tiver uma pessoa te batendo, você vai olhar. Não, sempre. É foda, né? Não, é sempre você vai tentar ir contra aquela pessoa que falou mal. Você nunca vai ligar pro resto, você vai em cima daquele que te criticou, te cutucou. Muitas vezes a gente deixa até de agradecer um elogio, mas vai lá no cara que fez aqui, que isso que é fogo. E eu tento trabalhar isso em mim. Eu tento mesmo. Sempre que eu rodo campanha patrocinada para alguma coisa, eu falo. E assim, quando eu trabalhava com os artistas, a primeira coisa que eu falava para eles é, eu vou gerar audiência aqui para você, eu vou gerar gente aqui, porque eu faço isso com patrocinado. Vai ter porrada. Tá preparado? Tiro, porrada e bomba. Tá preparado? Não, não sei o quê. Porque se não tiver, já falo, nem lê. Porque vai ter porrada. Então, assim, eu via muito isso. E era um problema. Rodava um pouquinho, apanhava. E eu sempre bato nisso. Falo, se não aguentar apanhar, se não tiver o couro grosso, não vai crescer. Não cresce, Marcão. Não cresce porque se deprime, vai se jogando para baixo. Quando vê, já atrapalhou tudo. Então, essa é uma coisa que eu tenho. Agora, só para fechar essa parte das polêmicas, teve uma que eu acompanhei que foi com o pai da Melody. Que aconteceu? Não é porque foi bem na época que a Ana Castela gravou com a Melody, que foi a primeira música da Ana Castela que pipocou nacionalmente, e o nome era Pipoco, né? E eu lembro que a Ana Castela estava começando a se destacar, assim, ainda não tinha tido nada de destaque nacional. E a estratégia... Nessa época ela não teve? Não tinha ainda? Não tinha tido? Ela tinha tido um destaque regional, começando a carreira, não tinha feito nenhum show ainda. E começou, e o pessoal lá são todos meus amigos. O pessoal que trabalha com ela são pessoas que eu conheço desde, há 12 anos, o empresário dela, desde quando era gente que cantava na noite e tudo mais. Eu sei da luta de todo mundo. E a estratégia deles
foi aquela, né? Que hoje em dia tem muita gente. Vamos gravar uma música com a Melody, porque dá um hype na internet. A Melody é muito forte na internet. Gravaram essa música. E a música, querendo ou não, estourou mesmo. Por questão mesmo assim de orgânico, a música estourou. Aí nisso a Melody começou a assumir para si própria a propriedade da música. Entendi. Sendo que ela era um feat na música. Ela era um feat, ela não era a dona da música. Entendi. E ela começou assim, a minha música entrava nas lives da Anitta, que a Anitta fazia no Instagram. Vocês viram a minha música no topo do Spotify, que não sei o que tem? E aí eu vendo ela dando as entrevistas, eu comecei, comecei a fazer críticas pesadas. Parar de gozar com o pau dos outros. É só um feat. Tem que dar o mérito do sucesso a quem merece também, que é a Ana Castela e tal. Aí esse cara ficou bravo demais, esse Belinho. Eu vi. E aí me ligava, tentava me ligar, mandava mensagem. Eu ouvi os áudios. Mandava áudio. Vazaram os áudios aí em algum lugar, eu ouvi. Vazaram esses áudios? Pô, eu ouvi. Nem eu ouvi esses áudios. Tá brincando? Não. Pô, sabe o que aconteceu? Duro danado. Eu então, pensei que você tinha. Não, é que ele mandou os áudios pra mim. Aí eu só encaminhei pros empresários lá da Ana Castela. Falei, vocês escutam aí, porque nem ouvir eu vou. Porque ele tentava me ligar, eu mandava só responder assim, ó, cara, eu não vou te atender, porque eu não vou brigar. Eu vou, se você quiser, você fala o que você quiser, mas eu não vou ficar brigando. Pô, era duro, tinha ameaça e os caramba. Não bati boca não. Coisa bem então, dura, aí ele foi, pesada. eu nem ouvi. E aí mandaram, então você vê, o trem viralizou aí, eu ouvi, eu nem fiquei sabendo. Foi. E aí então os áudios vazaram dessa... Vazaram, então foi assim, entendi. De eu ter mandado pra algumas pessoas. Ah, entendi. Que eu nem ouvi, até hoje eu não sei não o que ele ouviu, falou naqueles áudios. Eu não quis ouvir mesmo, assim. Falei, não vou ouvir. E eu não ouvi e não tenho vontade nenhuma de ouvir. E agora você também já passou. Não, mas nem cara, eu não tenho mais aquele negócio. Eu quero brigar, eu não quero brigar, sabe? Eu não tenho vontade de brigar mais. Tá na vibe, né? Isso aí já tem muito tempo, assim. Quanto mais eu puder evitar uma briga, eu evito. Só vou entrar se acontecer igual aconteceu nesse caso do produtor do Guilherme, que o cara realmente tentou me agredir ali na frente de todo mundo. Eu falei, mas isso aí não vou aceitar. Porque eu não aceito ser desrespeitado publicamente. Nesse aí eu não fui desrespeitado publicamente. Ele me mandou o áudio no meu privado. Se vazou o áudio, pra mim tanto faz. Eu não tenho problema nenhum. Se não, poderia ter até desse trem de ameaça, poderia ter até processado ele, mas cara, certeza. Eu não ligo. A advogado ia gostar bastante. É bastante subsídio ali pra... Eu não... Nem tchum. Eu não... não é melhor se afastar desse tipo cara, eu não tenho... de energia ruim, né? Então assim, eu só deixei rolar e não fui atrás. Bom também. Bora falar um pouco de coisa boa, umas curiosidades. Eu vou explorar aqui o meu lado fã desse conhecimento. Como você vê esse mercado para essas duplas que já... Duplas que, querendo ou não, tem o Thiago Machado, tem um abraço, Thiaguinho, ele sempre fala, pô, tem dupla que você acha que tá super bem, você acha que não tá, ela tá um pouco fora da mídia, mas estão sempre trabalhando, tem cachês bons, levam público, então estão sempre ali. Essas duplas como Fernando Sorocaba, que trabalham, mas assim, como você vê essa questão de duplas que deram muito boom, duplas muito, muito fortes, muito grandes, e que hoje estão um pouco mais em baixa, o que você acha que é isso? Que não é nem a palavra mais em baixa, e assim, Fernando Sorocaba é uma dupla que eu adoro, não estou nem citando, mas dizendo nessa linha, as duplas um pouco mais antigas, que tiveram um sucesso muito grande, hoje com umas duplas novas, meio que viralizando muito, elas parecem que estão um pouco abaixo. Como você vê esse mercado para essa galera? Cara, eu já vi gente até falar, pô, Jorge Mateus tá embaixo. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. É porque o pessoal se acostuma com uma noção errada de sucesso, de que sucesso é só quem tá no hype aí na mídia o tempo todo. 24 horas no topo das listas, nos rankings de mais tocadas, nos plays, nos principais programas, etc. E tem artista que busca isso, que quer estar ali o tempo todo. Tem esses artistas que fazem questão disso o tempo todo. E é aceitável que o artista busque isso, que para ele a noção de sucesso é essa. E eu sou da opinião de que sucesso é uma coisa subjetiva. Você faz sucesso com o que você se sente realizado. Então eu tenho sucesso com o que eu me propus a fazer. E tem gente que vê de fora, Marcão tá caído e tal, sendo que o cara vê por uma noção que ele tem, que eu não tenho. Agora, uma coisa que a galera não tem essa noção é o seguinte: tem um mercado no Brasil, regional, de cidades pequenas, de fora dos grandes centros, que é infinito praticamente. Que é uma coisa assim, absurdamente gigantesca. E que esses artistas sabem trabalhar essa parte. Eles chegam num ponto onde eles vão fazer 20 shows no mês em cidadezinha de
80 mil habitantes, 70 mil habitantes, 60 mil habitantes. Prefeitura X que paga muito bem, prefeitura Y que paga muito bem. Tyrone faz isso muito bem no interior da Bahia. Pois é. E aí e a gente vai ver isso e a galera acha que o cara não existe nacionalmente porque o cara não é estourado. O cara tá fazendo centenas de shows aí no ano, ganhando um cachê altíssimo em cidades que conseguem receber ele bem e que a galera vai porque, nossa, o cara tá vindo na minha cidade. O cara, imagina o que é para um cara da Currutela ter o Tyrone na cidade dele. Então essa galera que já tem mais tempo na música passa a entender isso aí. E montam sua estratégia ali. E montam essa estratégia separado. Tanto é que as duplas mais antigas ainda, se a gente for pôr de Paulo e Paulinho, Mato Grosso Matias... De Paulo e Paulinho trabalha bem, não trabalha? Nossa senhora, e a galera acha que não, porque, nossa, mas eu não escuto falar. Cara, você não escuta falar, mas os caras tá tocando toda semana. Entendi. O tempo inteiro e... É isso. Então, pra que os caras vão bater cabeça com os caras que tá no topo, gastar um dinheiro absurdo? Porque pra você se manter no hype, você tem que gastar muito. Não, agora o cara vive das músicas que ele tem, da história que ele construiu, e de vez em quando ele lança um trabalho novo pra alimentar as plataformas, pra ter o interesse, continuar o interesse da galera. Mas não é uma coisa, tem artista aí que passa anos. Quanto tempo você já ouviu falar que o Chitãozinho Chororó não lançou uma música inédita? Que pariu. Então, eles lançaram uma agora com o Milton Nascimento para um projeto do Milton Nascimento, com eles. Mas não é uma coisa que eles vão trabalhar. Mas quanto tempo, toda vez que o Chororó relança as músicas com arranjo novo. Então, por quê? Não precisa. Então, para que eu vou ficar batendo cabeça? Tem outros artistas também que quanto tempo não lança nada e consegue fazer show só com as músicas mais antigas, entendeu? Então, aquele negócio que os artistas antigos têm, que não precisa mais estar batendo de frente com a galera que tá aí querendo ou não chegar ao topo das plataformas digitais, gastando cada vez mais dinheiro. É isso que eu ia falar. Então não tem como, não tem pra que fazer isso. Você vive bem do nome que você construiu. Então a galera que chega nesse patamar e consegue entender que você trabalha bem dessa forma, aí ele vive mais tranquilo, sem a pressão do sucesso. Entendi. Legal. Estratégia boa, tira um pouco o pé do investimento, faz uma estratégia um pouco mais inteligente em termos de para onde vai, massa demais. E a questão de escritórios, eu tenho visto, olha, eu leio, vejo o povo falando, comentando, não, porque os escritórios agora estão caindo, agora não tem mais essa, o outro já fala, não, o sonho do cara é entrar na Work, na Audio Mix, e aí você vê alguns artistas saindo. Na minha concepção, você é um cara que tem esse feeling dos artistas do sucesso, esse que a galera busca. Eu vejo que o artista, quando sai de um escritório grande como esse, agora acabou de acontecer, né, de sair o pessoal que saiu da Work agora, fugiu o nome da dupla, mas para mim, essa galera, ela já sai quando ela já tem uma boa rodagem de mercado. Então continua sendo sonho de vários artistas que estão começando a entrar num escritório. Como é que você vê a questão do escritório hoje? Cara, eu vou te falar a verdade. Escritório hoje é só para sugar o dinheiro do investidor, do artista. Você só é um artista foco do escritório se você estiver estourado naquele momento. Entendi. O escritório hoje ele adquiriu o hábito das gravadoras antigamente, que as gravadoras só focavam num artista quando aquele artista estourava a música. Aí estourou, então agora é nesse cara aqui. Tá. Aí tinha aquilo. E com o tempo, assim, eu acho que a pandemia fez a galera enxergar, por mais que a pandemia tenha escancarado, a personalidade das pessoas e a gente hoje veja quem realmente é bom e quem realmente é ruim, é mal por natureza, a pandemia ela democratizou a música de uma forma muito intensa. Antes da pandemia, era tudo megalomaníaco, era tudo gigantesco, era tudo mega estrutura. E no caso da música sertaneja especificamente, ainda tinha uma coisa pior, que era assim, a galera do sertanejo só queria saber de mostrar grandiosidade, mas ainda não estava se importando tanto com a internet quanto poderia. Entendi. Era forte? Era, mas era uma coisa assim para manter. Como a pandemia trouxe a internet como única fonte de renda por 2 anos para os artistas, a galera aprendeu a trabalhar as plataformas digitais dentro da música sertaneja, coisa que outros segmentos já trabalhavam bem. Trap sempre trabalhou bem, funk, pop, todos sempre foram muito fortes nas plataformas.
Mas o sertanejo só era forte no YouTube. Não era uma coisa tão forte em Spotify e outras plataformas. A pandemia fez a galera aprender. Então o quê? O gasto todo que era, o gasto que era todo em DVDs gigantescos, em estruturas gigantescas, em festivais gigantescos, parou de existir. Então a galera passou o quê? Pra que eu vou gravar um DVD gastando 5 milhões nesse DVD, se o que vai fazer diferença é a galera ouvir no Spotify? Então diminuiu o investimento. Consequentemente, fez mais os artistas terem condições de trabalhar com menos dinheiro. Então a gente vê o quê? O que fortaleceu? Diminuiu a força do gerenciamento de carreira e aumentou a força das agências de marketing digital, do impulsionamento. Então hoje o artista que tem um cara foda pra cuidar da internet dele, ele tem muito mais chance de acontecer do que um artista que tem um puta do empresário, mas não tem quem cuida da internet. Ah, que legal. E o maior exemplo disso recente é a Ana Castela. E agora o Luan Pereira, que é do mesmo escritório. Eles têm um cara foda lá dentro, que era o Albertoni, que trabalhou comigo lá atrás. E ele saca tudo de plataforma e ele fez acontecer ali só com internet. E pipocou isso aí e virou o que virou. Ou seja, o cara que tem a manha de fazer acontecer pela internet, que tem a manha dos macetes ali, do mecanismo das plataformas, ele faz a coisa rodar. Então o quê? Aí o artista passou a entender, gente, pra que eu tô aqui? Então você falou uma coisa, os caras saem dos escritórios quando já estão bem estruturados. Nem é tanto assim mais. O cara sai do escritório, às vezes porque ele vê que o escritório não vai fazer nada. Ou o cara já passou a fase dele ali, chegou Zé Neto Cristiano e Henrique Juliano saíram do workshop quando o contrato encerrou. Encerrou o contrato, eu não vou renovar, vou sair e montar o meu e viver e fazer as coisas por quê? O Zé Neto porque o Zé Neto falou isso numa entrevista pro Blog Nejo recente, por exemplo. Pra que a gente vai estar ali com 10 pessoas dando opinião ao mesmo tempo, se eu posso sozinho, não precisa renovar, e eu mais o Cristiano e mais 2, 3 pessoas, pra gente resolver as coisas ali? Pra que eu vou continuar passando raiva? Então, é menos gente interferindo no seu trabalho. Menos gente precisa dividir um dinheiro, até porque o Zé Neto Cristiano, para eles manterem em alta, basta eles continuarem lançando boas músicas. O artista entendeu isso. Se eu continuar lançando um repertório bom, e foi isso que a maioria dos artistas que saíram dos grandes escritórios entendeu. Gustavo Lima foi assim, Jorge Mateus foi assim, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano. Eu tenho que lançar trabalhos, trabalhar as músicas, porque show eu vou vender. Não preciso do escritório para isso. Eu consigo vender show tranquilo, porque sempre vai ter gente querendo comprar meus shows. Porque eu tenho história. Então os caras conseguiram fazer isso, então vai. Aí, fora esses que viram que não precisam mais dos grandes escritórios, a gente tem um exemplo que eu falei. Dos pequenos que saem, por quê? Porque eles ficam... Nenhum escritório trabalha todos os artistas ao mesmo tempo mais. O cara tem sempre aquele foco e o resto fica lá na geladeira. Você bate na porta do workshop da vida, se você não for ninguém... O cara não vai te dar bola, mas se você geralmente chega um cara com um investidor de milhões acompanhando, aí o workshop vai te amarrar por causa do investidor, vai sugar ali, fazer você gastar, não vai te trabalhar porque tá dando foco em outro artista inicialmente, consequentemente você desestimula o investidor, desestimula o artista, aí esse pessoal sai porque não tá acontecendo nada lá. Então tá acontecendo muito disso também. Você perder assim, o tesão dentro do escritório. Porque você entra, estou no workshop. E daí? O que aconteceu na sua carreira? Nada. Tem muitos, né, que botam lá o arrobinha da workshop na bio e não acontece nada. Né? A maioria. 90%. Porque normalmente entram por conta do investidor. E acabou essa fase aí de estar numa marca. Não existe mais. Hoje em dia, não faz diferença mais nenhuma onde você tá. Em qual escritório você tá. Em qual gravadora você tá? Tem tanto artista hoje que não tem gravadora. Um dos maiores artistas do Brasil, Eduardo Costa. Ele não tem gravadora. Não tem gravadora. E ele trabalha sozinho com escritório próprio. Não para de fazer show, não para de ganhar dinheiro. É o cara do povão. Daniel não tem também gravadora. Não tem. E lançou um dos melhores discos do ano passado, desse ano, 2023. Que é o disco que ele fez com tantas participações lá pra cantar as músicas do João Paulo e Daniel. Os artistas estão entendendo até que gravadora já não faz tanta diferença. Mas alguns mantêm essa coisa de manter com gravadora, porque as gravadoras dão aquele advance gigantesco, né? Igual o Zé Neto Cristiano recebeu uma bolada, recorde, e aí a gravadora colhe lá
dá o advance, depois recupera, né? Eu vi um pouco isso de perto, trabalhando com um artista que é meu irmão, meu amigo, Joel Carlo, e estava na Warner também, então eu pude ver um pouquinho como que é essa questão da gravadora. Mas eu achei algumas coisas meio... Ali eu não lembro se o empresário dele forçou, se o próprio Warner, mas assim, a gravadora, quando assume o marketing, se o artista não é nacional... É uma outra coisa também. Deu ruim. Lá eles queriam... Colocaram em São Paulo, torraram uma grana lá. O Joel nunca fez nenhum show em São Paulo. É uma coisa de... E eles derrubaram muito dinheiro. Muita grana. A música tocou, bateu mesmo, nas melhores rádios. E é uma coisa que, infelizmente, gravadora não tem, que é o feeling de negócios. A gravadora tem um feeling de lançamento. Isso aí não tem como ser tirar das gravadoras. Se a gente for olhar a lista dos álbuns mais executados no Spotify, que saiu semana passada, os 2 principais foram Escolhas, do Zé Neto Cristiano, e o Let's Bora, do Israel Rodolfo. E ambos são da Som Livre. Então a gravadora ainda consegue tocar. Mas não é só porque tá na gravadora que vai tocar. Então, por exemplo, a Ana Castela, como eu citei, não tem gravadora. Lança tudo lá pelo escritório, pela Agroplay. Luan Pereira não tem gravadora. Fora os que eu citei. Então, tipo... Então dá pra se virar muito Dá pra bem. virar sem escritório e sem gravadora. Qual é a chavinha que você indicaria para um artista? Por exemplo, um artista que não tem gravadora, não tem... O caminho, obviamente, a gente tá falando aqui, é o marketing, né? Entender as plataformas digitais, o marketing. Mas, e a importância, até um pouco do que eu percebi que no teu trabalho, você abriu umas mentorias, algumas coisas, porque você tem o conhecimento e consegue dar o direcionamento para o artista. Mas essa questão de um bom manager, como é que um artista, por exemplo, ele é local, ele começou a acontecer na região, como que ele organiza tudo isso? Onde ele busca esse conhecimento? Onde ele vai? Porque não é uma coisa... Eu sofri isso, né? Eu viralizei na época do meu artista lá atrás, em 2015, 2016, eu acho. Nem lembro o ano. Mas a gente viralizou tanto que começou a chegar pedido de fora. Estados Unidos, gente querendo levar mesmo para contratar. País de língua portuguesa, Portugal. E foi uma coisa doida. No Brasil inteiro eu não tinha a mínima ideia, eu não estava pronto. Eu não sabia. Qual teria sido a solução para mim? Porque eu me perdi. Eu não conseguia passar nenhum orçamento. Eu não sabia nem montar uma estrutura, deslocar uma estrutura local. Eu não tinha ideia. Qual é o caminho para quem começa a acontecer? Trabalhou bem a internet, começou a viralizar, uma música começou a bater, começou a chegar a pedir de orçamento. E aí? Não, acho que o cara, primeira coisa que ele não pode emocionar. Tá. Ele tem que, pés no chão. O que é a estratégia que eu vejo a galera mais usando hoje? A galera não libera show ainda. Ela tá acontecendo, tá dando certo, fez um trabalho, ou viralizou, igual você falou, deixa rodar, não faz show. Então não se emociona, não porque se emociona. Chega pedido, chega gente querendo investir, gente querendo contratar, não se emociona. Vem pro Pará, vem pra não sei quem. No caso do investimento, você vai estudando as propostas, mas no caso de show, não faz nada ainda, não compra o ônibus, espera. Eu comprei, tomei no... Não compra ônibus, não faz nada, espera. Na hora certa, que você vê que agora tá na hora de abrir a agenda. Aí é a outra figura. É a outra figura importante na carreira de um artista, que é o agenda. Que é mais importante do que o manager. Tá. O cara que vai gerenciar a carreira dele. Às vezes é mais importante você ter o agenda. Por exemplo, tem muito artista novo que eu vejo que o cara que responde as mensagens, que atende as ligações, etc., é o irmão do cara, é o pai do cara, é a mãe do cara, é o primo, é o vizinho. Às vezes é até o cara fingindo que não é. Às vezes cria um personagem. Mas na hora de vender show, aí você tem que ter um cara que já tem aquele certo conhecimento também de mercado, de saber aonde oferecer, por quanto oferecer. O cara que tem a noção, por exemplo, de montar uma logística. Por exemplo, eu estou fazendo um show hoje em Uberlândia, então eu posso oferecer em Uberaba amanhã. Porque aí eu vou conseguir fazer os 2 shows e diminuir o meu custo de transporte. Então, assim, o cara tem essa noção também. E esse cara que tem network, isso não existe o cara nacional para fazer isso. Tem sempre que ter parceiros em cada região. Eu vejo isso pelo Nordeste. Então, você tem que começar a entender as parcerias, a conversar, a fazer parte de grupos, de contatos. Quem que é o cara que vende show aqui na região, que conhece os contratantes aqui da região? Quem que é o cara que conhece da tal região? Os divulgadores de rádio. Legal. Que na hora que, por exemplo, você vai começar na internet, você não vai jogar no rádio no primeiro momento, você vai esperar acontecer para depois começar a música a tocar em rádio também. Aí você entra com divulgadores de rádio. Então é a agência de marketing,
o que eu falo assim, marketing digital, que é o cara ali que faz acontecer junto às plataformas. O agenda que vai fazer acontecer devagar na hora que começa a fazer show, que é o cara que vai oferecer. Então, assim, é passo por passo, sem dar um passo maior que as pernas. Não oferecer show já pensando, não, vou oferecer por tanto porque tá valendo, aí gasta todo o dinheiro pra alugar backline. Não, você vai devagar. Faz o show ali, vai fazendo show eu não estourei ainda, mas eu preciso fazer show. Então você vai fazer shows baratos, contrata uma equipe pequena, poucos músicos, bota VS. Não vai oferecendo assim coisa que o pessoal não dá conta de bancar. Tem muito artista que não acontece porque ele não encara o contratante como parceiro. Ele encara o contratante como inimigo. Precisa arrancar dinheiro desse cara. Esse cara tem que pagar, tem que pagar o que eu tô pedindo. Não, cara. Ele tem que ganhar dinheiro com você. Você tem que dar dinheiro pra esse cara. Se o contratante não ganhar dinheiro, meu filho, você não volta mais lá. O cara que ele faz um produto para atacado. Ele ganha dinheiro com quem vende no varejo. Não é? Entendi. Tem que pensar dessa forma. Eu sou um atacadista e os contratantes são meus varejistas. Então, você tem que ganhar dinheiro para esse cara. Você tem que dar lucro para ele, senão ele vai passar para outro produto. Mas para que eu vou vender só a Coca, se na Coca eu tô lucrando só 20%? Se eu posso vender a Pepsi, com a Pepsi eu ganho 40%. Então, vou vender a Pepsi. Entendi. Massa. Eu tô dando um exemplo errado porque Coca todo mundo vai comprar. Mas nós suponhamos produtos que não tem aquela coisa estabelecida. Entendeu? Massa demais. Então você tem que entender que o contratante é seu parceiro. Então você vai fazer aquele nome. É aquele negócio de jogar uma pedrinha no meio da lagoa. Jogou ali, vai formar a onda que vai até chegar na beira da lagoa. Então você tem que começar pequeno. Legal, massa, boa dica. A questão já entrando então na questão de cidades. Essa é uma pergunta que pode ser uma pergunta pegadinha ou não. Qual é a melhor cidade pro artista que está começando a trabalhar? Cara, depende da forma que o artista está trabalhando. Na minha cabeça, quando eu pensei essa pergunta, eu pensei assim, a melhor cidade pro artista trabalhar é a dele. Primeiro, que você não consegue trabalhar nem na dele, pelo amor de Deus. Não, mas às vezes, assim, digamos que é o artista que ele mora realmente num lugar isolado que não tem nada, não tem um bar para ele tocar. Digamos então, assim. Porque o que você falou é certo, o cara tem que fazer um nome na região dele. Agora, se aquele cara que ele não tem família, ele não tem que se preocupar com quem ele tá deixando para trás, ele quer arriscar, eu preciso viver de música, eu quero viver de música. Digamos assim, ali a gente pode fazer uma lista, vamos supor. Goiânia já não é essa cidade mais, pro cara viver de cantar. Goiânia hoje é indicado para quem quer compor. Eu aprendi isso com você. Ou pro cara que tem tempo, que tem aquela paciência ou inteligência emocional de deixar a carreira dele de lado como intérprete para se estabelecer financeiramente como compositor, se ele tem um talento na caneta, no caso. E aí ele vai pra Goiânia, o quê? Eu vou deixar minha carreira de cantor de lado um tempo, vou pra Goiânia, começar a compor com fulano, começar a compor com Beltrano, e na hora de apresentar as músicas... consegue entrar nessas paradas? Se ele for bom, sim. Se ele for bom, ele consegue. Às vezes ele não vai pra Goiânia de primeira. Ele tá compondo na casa dele, na região dele. Tá oferecendo música pros artistas da região dele, a galera tá gravando, as músicas estão acontecendo. Isso aí começa a gerar o interesse no nome dele. Aí ele vai pra Goiânia quando ele já tem uma estrutura, até pra se manter mesmo. Entendi. Porque não tem limite geográfico. Ele pode começar a compor da onde tiver. Exato. Legal. Então, assim, aí pra Goiânia é pra, consolidar o nome como compositor. Ali em Goiânia ele vai o quê? A galera vai começar a conhecer ele como intérprete a partir do momento que vai ouvir a voz dele nas guias. Tá acontecendo, legal. Então o cara tá ganhando muito dinheiro como compositor já, e a galera começou a interessar, nossa, mas canta, hein? Nossa, mas fulano canta bem, nossa, as músicas dele é tudo boa, porque às vezes nem é boa, mas chega numa voz boa. E aí sim que vai começar, vai retomar a carreira de cantor, nesse momento. Agora, se o cara não é compositor, ou não abre mão de viver da música, de viver da noite, tem regiões que você consegue fazer uma coisa boa. Por exemplo, São Paulo mesmo é uma coisa que eu acho que a galera vive muito bem da noite. Sim. Se você esquecer, de carreira, fala, vou viver de cantar na noite. Aí você vai pra São Paulo, você vem pra Uberlândia, que Uberlândia hoje tem um circuito de bar que é uma coisa de louco. Mais de 50 bares aqui em Uberlândia hoje. Que virou música ao vivo, por aí? Nossa, é o tempo inteiro. E é 3 shows por noite em cada bar. Então, assim, então, é alternância. Uberlândia,
São Paulo, Brasília já teve essa época, diz que não tá mais tão bem quanto era antigamente, mas teve essa fase também. Belo Horizonte é uma cidade muito forte no circuito de bar também, que as boates deram a queda e os bares cresceram com a pandemia, né? Então tá forte. Agora, por exemplo, se você tem um estilo mais pro agro, para aquela coisa de músicas mais voltadas pro tema do agro, aí é Londrina e Maringá, que você vai para também cantar ali na região, fazer shows na região, mas já também começar a trabalhar suas músicas ali de uma forma mais centralizada ali. Aí você começa a ter um nome no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Legal. Então dá para você viver dessa forma também. Então deixa eu já pegar um gancho, pessoal. Vou deixar os contatos do Marcão logo abaixo, porque ele tinha aberto umas turmas de mentoria, não sei se encerrou, se tá de vez em agora. quando a gente abre. Então eu vou deixar o contato, o Instagram do Marcão, segue lá, porque se você não tem, porque para mim isso é muito estratégico, dependendo do artista, entender, pô, tem essa região, você tem uma probabilidade melhor de trabalhar aqui, trabalhar ali, então para mim é muito importante isso, e eu recomendo que você faça, porque te economiza tempo, te economiza dinheiro, dor de cabeça, pegar alguém que consiga te falar, ó, aqui é melhor por isso e esse motivo, não no achismo, como às vezes eu vejo muito cantor falando, eu vou pra Goiânia mesmo, nem tem essa ideia de, pô, nem compõe, nem nada, ele pega o violãozinho dele e vai. O pessoal, infelizmente, tem essa ilusão. Eu tenho amigos que fizeram isso. Eu tenho amigos que fizeram isso. Então é uma coisa que muita gente erra por falta, ou por teimosia, ou por falta de acesso mesmo, né? Então a pessoa que tá vendo, tá tendo acesso a esse tipo de conhecimento, eu acho que tem que procurar se aprofundar para não perder tempo, não bater cabeça por aí. Então essa parte das cidades, eu ia te perguntar, era sobre isso, a gente já falou sobre Goiânia também. Agora eu quero saber um pouco de como tá o Marcão nos projetos. O que você tem feito? Eu gosto muito de você entrevistando, é uma pena você entrevistar pouco, né? Eu vi você entrevistando o Zé Neto e falei, porra, voltou, Marcão voltou. Marcão voltou. Aí você falou pra mim, foi um negócio meio esporádico, eu não tenho por esse motivo. Quais são os seus projetos? O que você tá buscando agora? Você anda numa fase meio de boa, né? Parece que esse fazendeiro, que sossegou. Não, tá aqui, tá bom. Mas como tá hoje? Eu não tô muito focado em estar na briga, porque, como diz outro, como tem muito concorrente hoje, eu não ligo tanto mais pra estar no hype, ser o número 1. Não é uma coisa que me seduz mais, assim. Entendi. Então, eu acho que a internet hoje pendeu muito pra um lado que não me agrada tanto, que é o lado de fofoca, de engajamento a qualquer custo, e a galera foca muito nisso, números, e eu não ligo pra números. Graças a Deus, eu consegui chegar num ponto que eu sobrevivo da minha credibilidade. A galera sabe que preciso anunciar com o Marcão, porque ele falando dá um peso. E eu falo isso porque grandes empresários falam isso pra mim. Então, graças a Deus eu consegui ter essa nome forte. Essa força, que é uma coisa que eu não preciso estar degladiando com a mesma galera aí. Tanto é que eu gosto de todo mundo, desses meninos aí da internet que fazem esse tipo de conteúdo. Eu gosto de todos, mas não é o que eu faço pra mim. E aí eu tenho algumas ideias, que como diz outro, o Blog Nejo tá num ponto que não tem o que fazer mais. Eu já fiz tudo que poderia ter feito, já entrevistei todo mundo que poderia, já fiz tudo. Então não é uma coisa que eu preciso mais fazer, alguma coisa que eu não fiz ainda. Então tem algumas coisas, como ampliar o foco do Blog Nejo para gerenciamento de carreira, que nem eu já fiz algumas mentorias, mas eu quero começar a mexer diretamente com alguns artistas, que eu tenho já algumas parcerias. E o ano que vem a minha ideia é estar mais à frente de alguns artistas. Conteúdos, em termos de conteúdo, assim, eu tenho algumas ideias também de resgatar alguns formatos, assim. A galera fala das entrevistas, eu não vejo muito, assim, mais por que fazer entrevista. Porque tem muita gente já que faz. Eu falo, pra que eu vou fazer coisa que todo mundo faz? Cai naquilo que eu brigo contigo, que eu falo. Tem gente que gosta só de um entrevistador mas falando. Eu já fiz, entendeu? Cara, mas eu gosto quando você faz, então vai lá e vê que eu já fiz. Mas e o tema novo? E as mudanças que o artista teve na vida mas dele, aí entra na carreira? Aí entra naquela questão que eu já falei. Mas aí, cara, o tema novo, o cara tem milhões de outros canais que já tá fazendo. Mas aí não tem como você fazendo. Às vezes a ideia que eu tenho é fazer, tipo, ao invés de fazer entrevistas, eu fazer debates. Isso é uma coisa que eu tenho interesse, legal, por exemplo. Legal. Pegar eu, por exemplo, eu até conversei com o Sorocaba esses dias. Ao invés de eu vou fazer uma entrevista com o Fernando e Sorocaba. Não, Sorocaba, vem cá. Vamos fazer um debate sobre
tal assunto relacionado à música sertaneja. Só que eu vou pegar o Sorocaba e vem cá o fulano aqui, Belucci, do Marcos Belucci. Vamos sentar aqui e falar sobre alguma coisa e fazer um debate em cima disso. Que legal, seria uma roda de conversa. Lá vem você lançando outra tendência então, e daqui a pouco você fala isso aberto, daqui a pouco você copia antes de você eu acho que daria mais certo dessa forma, assim, seria mais interessante. Incrível. Porque é uma coisa que me apetece mais, eu acho que assim, de fazer debates ao invés de fazer entrevistas. Puta ideia. Até porque eu acho que virou um negócio chato, carne de vaca, trem de entrevista. E o artista hoje, ele parece que criou aquela necessidade de fazer entrevista e falar de coisas que eu não tenho interesse em saber. Que a maioria das pessoas quer saber, mas eu não quero. Eu não quero que o artista vá no meu canal pra falar uma frase polêmica pra gerar um corte que vai viralizar. Eu não quero isso. A maioria dos canais quer isso. Eu não quero. Pra quê? Tipo, mano, foda-se. Entendeu? Não é uma coisa que me interessa. Eu não quero viralizar um corte de 3 minutos de uma entrevista de 1 hora. Entendi. Gente, eu quero que a pessoa assista a entrevista de 1 hora. Legal. Então, é um formato atual de consumo, da galera assistir as entrevistas. Isso, né? Eu não vejo motivo pra fazer. Pra que eu vou fazer? Eu vou assistir uma entrevista de um cara que falou 1 hora, só porque ele falou. Eu vou assistir aquele vídeo dele falando mal do outro. Eu não quero isso. Gente, e os artistas parece que criou essa noia. Não, eu vou no podcast, tá? Porque lá eu vou poder gerar um hype. Sim. Cara, não é uma coisa que eu quero mais. Eu ando decepcionado com o ser humano por causa disso, velho. Gente, sabe, não faz diferença na minha vida nenhuma. Eu quero conteúdos de qualidade. Então eu quero gerar uma entrevista, fazer uma entrevista igual eu fiz com o Zé Neto Cristiano, onde a pessoa assista inteira, pelo menos. Faça questão de assistir inteira. E quando assistir, se tem alguma coisa interessante, por obrigação atual, eu vou lá e corto alguns trechos que... esse tema aqui é um tema que dá pra abordar separadamente. Legal. Aí eu vou e gero um corte lá. Mas não é uma coisa... Nossa, esse corte aqui vai bombar! Vai viralizar! Nossa, e eu... Já perguntas com esse intuito, né? A nossa, eu pergunta preciso já é fazer pra gerar essa resposta, que vai gerar esse corte, que vai... Saquei. Aí os caras, tipo, você vê uns caras que é macaco velho, tipo um Zezé de Camargo da vida. Ele foi no podcast esses dias do Lucas Guimarães lá com a Camila Loures, gerou um monte de corte separado, só polêmico. Eu falei, nem pra quê? Tipo, não faz muito sentido na minha cabeça mais. E tem artistas que nem precisa disso, né? E os artistas hoje querem ir em podcasts que dão audiência, mas que não falam sobre nada que o artista faz. Fala sobre o que o artista pensa do assunto X. Mas o que isso tem a ver com a carreira do cara? Entendi. Então, pra mim, perdeu muito, assim, a graça, sabe? De entrevista. Então, assim, eu penso em fazer debates. Debate achei legal. Direcionados para mercado de música, pra música. Porque eu não quero saber o que o artista faz na vida dele. Entendi. Pessoal. Entendi. Foda-se, mano. Pra isso já tem... Você faz a página de fofoca pra falar. Da sua vida o que você quiser. A vida é sua. Pra mim, a vida é do cara e ele tem direito de fazer o que ele quiser, de casar com quem ele quiser, de ficar com quem ele quiser, de dar o cu pra quem ele quiser. Foda-se, mano. A vida é sua. E, cara, enquanto o seu direito não tá infringindo o direito da outra pessoa... Entendi. Foda-se. Cara, a vida é sua. Legal. Eu quero saber da sua música. Da sua importância musical, etc. Esse é um assunto massa, porque me dá o gancho para entrar aqui. Por exemplo, eu sou um cara mais à direita, você é um cara à esquerda, a gente é assumido. O cara vem com a camisa do Brasil. Hoje eu tô de Bolsominion, velho. Hoje eu tô de Bolsominion. Homenagem ao Marcão. Não, ele veio só de pirraça. Não, peraí. Tinha outra camisa, eu botei aqui, a de Bolsominion, pra... Não, se for do MTST... meu Deus do céu. Você vai... Olha a camisa do homem, é o Barba aí. Mas eu acho isso muito legal, porque o Marcão... E assim, eu tenho amigos de direita lá de Goiânia, e eles falam, como você tem amizade com o Marcão? Os caras têm um idiotice. Eu falei, rapaz, eu falei isso agora, o Rodrigo me ouviu falar, o Lourenço. O Marcão é um dos caras mais bacanas que eu conheço, velho. Uma vez a gente voltou de um lugar, a gente andou, sei lá, 300, 400 quilômetros, debatendo, conversando sobre ponto de vista, e tem caras que não tem essa maturidade, tipo o Flânio. O Flânio, você não consegue conversar 5 minutos com ele, que ele espana. Tipo, ele não tem uma...
Ele não segura a onda dele, não, entendeu? ele não gosta nem de conversar, Nem porque ele sabe que não vai conseguir. Isso, exatamente. Então ele evita. Exatamente. Agora não, Marcão, eu vejo você, Marcão, como... Eu tenho um carinho muito grande por ti, você sabe disso, mas além de um negócio um pouco fora da nossa amizade, eu vejo que você lida muito bem com isso daí. Até na internet, seus elogios, por exemplo, você elogia o Eduardo Costa, sabe? O Eduardo Costa mais à direita, o próprio Gustavo. Então eu não vejo você com esse rancinho besta que nego pega porque ele é Lula, ou outro é Bolsonaro, e você direciona a tua crítica à música, igual você falou agora, para esse lado. Fala, não, ele é Bolsonaro, mas essa música aqui é boa, isso aqui é uma porcaria. E eu acho isso legal. Como que você enxerga quem não consegue ter essa separação, seja num amigo que não pensa da mesma forma politicamente que você, de um artista, gente que mistura, porque deve ter no teu meio também, gente que mistura, na crítica, você vê que é direcionado. Como é que você vê? Não é bobo, não é bobo, cara. Muito. Tipo, direto vem, às vezes eu tô lá, faço alguma análise, vem um cara comentar, que vocês petistas, assim, falei, cara, o que tem a ver? O que tem a ver? Me fala. O que tem a ver com o que eu tô falando? Qual que é a lógica? Tipo, por que você vê uma lógica? Pra mim, quando a pessoa ultrapassa o assunto que você tá falando pra trazer isso, trazer pra esse lado, pra mim a pessoa ela tá com um desvio de mentalidade, assim, de raciocínio, psicológico. Ou é falta de argumento interessante. Não é nem argumento, não. Acho que a pessoa realmente ela tem uma doença. Se a pessoa não consegue entender... Vamos falar desse óculos aqui, trazer ele pra cá. Se a pessoa não consegue falar sobre isso sem trazer esse assunto... Tipo, tem gente que é assim, tem gente que, tipo, é só isso 24 horas. Que a pessoa não fala outra coisa. Entendi. A pessoa se tornou uma pessoa bitolada. Uma pessoa realmente sem foco nenhum. Cara, eu quero que entre em todas as postagens, de todos os perfis, só pra falar, pra deixar aquele comentário. Faz o L. Não sei o que. Eu falei, cara, você tá com um problema, você tem que fazer uma terapia. Então, se a pessoa não consegue entender a diferença, a pessoa tem que fazer uma terapia. Então é isso. E outra, eu sou um cara que muitos de esquerda não conseguem separar a arte da pessoa. Mas como eu nasci no sertanejo, eu fui obrigado desde cedo a fazer isso. Porque meu pai também era de esquerda. De esquerda não, ele é um cara funcionário público, minha mãe funcionária pública e funcionário público. Professores, a maioria dos professores tem uma tendência de esquerda. A maioria dos professores públicos. Sim. Então fui criado nessa tendência mais progressista. Então, e como eu sou apaixonado por música sertaneja, eu tive que separar desde cedo essa coisa da arte da pessoa. Gente, se eu for odiar todo mundo, não vou ouvir mais a música da pessoa porque ela é bolsonarista. Gente, eu não vou ouvir ninguém de sertanejo. Como é que eu vou trabalhar? Então eu tenho que separar isso. Consigo separar. Eu fico com um pouco de dó da pessoa que não consegue fazer isso. Gente, a pessoa é boba. Isso é bobo. Você tá sendo bobo. Você tá precisando realmente sentar com o terapeuta e falar, gente, mas eu acho que tira isso da minha mente. A geração de hoje tá muito abobada. As pessoas tão doentes, eu acho que. Não, e vira um negócio triste. Vira um negócio bobo e eu faço na piada. Pra mim é piada. Eu vou zoo o cara. E eu zoo, assim, principalmente no meio sertanejo. Tipo, eu zoo todo mundo e às vezes não, por exemplo, tem uns caras que ficou bobo. Isso até, esses dias eu vi ele, a gente nem se topou. Aconteceu, eu acho que ficou um clima chato. Eu com Cuiabano Lima, a gente nunca debateu sobre política. Mas o cara vem com uma besteira tão grande de falar que se o Lula ganhar, os rodeios vão acabar. Se o Lula ganhar, vai atacar a música sertaneja. Tipo assim, o cara começa a fazer um terrorismo de uma coisa que não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque o Brasil é um país agrícola. O Brasil não é um país industrial. Ele é um país agrícola. O Brasil é um país em desenvolvimento. Não é um país desenvolvido. Entendi. É um país de terceiro mundo. Então, a agricultura do Brasil ainda é o cerne principal da economia e vai ser por muito tempo. Então, como que a agricultura vai ser deixada de lado? Como que o agro vai ser atacado? Nunca. Entendi. Então, a música sertaneja nunca vai acabar por causa de política. O agro nunca vai acabar por causa de política. O rodeio nunca vai acabar por causa de política. Nunca. Nunca. Pode ser de esquerda, pode entrar amanhã o Che Guevara.
como presidente, que não vai acontecer. Já tá deitado no tacho lá embaixo. Não, e não vai mudar. Mas não muda nada, Não muda nada. Pra nós do sertanejo, não muda nada. Entendi. Então, tipo, pode ser ruim pra outros segmentos que realmente vão pra esse lado, mas pro sertanejo não acontece. Não muda nada, Tanto é que o Lula, quando o Lula ganhou a primeira vez, ele deu uma entrevista falando que o estilo de música preferido dele era sertanejo. Eu lembro certinho dessa entrevista. E o cara hoje é na primeira eleição, e o cara teve que meio que parar de falar, porque, tipo, o cara é apoiado pelo Chico Buarque, e o agro começa a atacar ele, falou, como é que eu vou ficar falando que eu gosto de um segmento que não gosta de mim? Entendi, então, ele teve que parar com isso. É um caso muito sério, né, Marcos? Ele era amigo do Dalvan, pô. Dalvan era amigo pessoal dele, tem muitos amigos no sertanejo, então, assim, com o tempo aí, as coisas, o Zezé foi principal, como é que é? Cabo eleitoral. Cabo eleitoral. Palavra cabo eleitoral. Do Lula na primeira eleição. Na primeira? Caramba. E agora foi do Bolsonaro. E na primeira eleição foi do Lula. Ou seja, assim, hoje em dia, a galera que não sabe separar, infelizmente é uma galera que eu acho que perdeu um pouquinho o próprio raciocínio. Foi pra esse lado. É essa galera que foi pra quebradeira, pra quebra em congresso, que foi pra porta de quartel. É uma galera que, tipo, velho, você vai pra porta de quartel, por exemplo, por conta de um resultado eleitoral. Não, cara, se uma eleição é democrático, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Normal. Igual aconteceu na Argentina agora. O cara ganhou e normal. Ir pra posse do Milei não vai dar pra eu ir. Não dá pra ir na posse do Milei não, mas vontade não faço. Bobear, dependendo do Mas é lá. Normal. O cara ganhou, o Lula já até parabenizou ele. Cara, democracia isso. Vai embora. E a galera tem que entender o que acontece. Política é um trem que mexe muito. Eu acho que política mexe mais do que time de futebol, hoje em dia. Não sei como, não sei porquê, mas eu sinto que a galera fica mais maluca. A galera perde a noção das coisas. Falei, cara, você tá bobo. Você é bobo. Para de ser bobo. Aí você já tá ficando bobo. Bobo. Não, larga de ser bobo. Eu tenho minha posição, respeito a sua, e você tem a posição, você me respeita e a gente é amigo e pronto. Acabou a Não tem dessa, você vai continuar sendo amigo do cara, ele é bolsonarista. Feio. Qual o problema? Eu não concordo com a posição dele, mas eu já nem debato mais. Que antigamente eu ainda tentava debater com a pessoa, mas chegou num ponto onde a pessoa não quer. Mas os para todo lado, eu também parei de tentar debater, porque também ninguém quer ouvir. Então, assim, não tem como debater com alguém que não quer ouvir. Então, eu nem debato mais, é isso e pronto. E é bom que vai esfriando agora um pouco, vai passando um pouco essa coisa, vai dando pra... o povo vai ficando um pouco menos aflorado na questão desse sentido. Agora, pra gente encaminhar pros finalmente já, pô, massa demais tá aqui, né? E eu queria que você desse uma ideia, falasse um pouco de investimentos para artistas nos 3 níveis. O cara que está começando, o cara que já está com uma carreira ali, em termos de números, ou o que você faria, o que você investiria se você estivesse num começo de carreira, se você já está ali trabalhando. Outra coisa, como que você consegue ver para a pessoa sair do barzinho, que é a vontade de muita gente que tem. Eu acho o barzinho uma puta escola, né? Tem gente que quer pular o barzinho. Não vai tocar em barzinho, não. Cara, barzinho é uma puta escola pra você pegar, né? Pegar couro. Nessa questão de investimento e de ações, o que você direciona nos 3 camadas? Primeiro, o cara que tá começando, o que é melhor fazer? Fica na internet mesmo, produz alguma coisa, porque tem gente que vai buscar, até um tema que já pode trazer para esse assunto, questão de produção. Eu vejo muita gente, o sonho, eu vou produzir com o Pepato no sertanejo, eu vou produzir com tal, e gasta toda a grana numa puta produção, não faz nenhum clipe. E não faz nada. Mas dá um direcionamento pra esse pessoal. A primeira coisa, assim, que o cara tá começando. Se ele tem um investimento, a gente tem que partir do pressuposto que a pessoa tem como investir. Porque quando a pessoa não tem como investir, que é uma coisa que eu vejo muito, a pessoa que não tem como investir, mas quer. Falei, cara, põe o pé no chão primeiro. Você não tem dinheiro, então vai trabalhar. Aí sim ela tem que aceitar entrar no barzinho pronto e fazer o nome dela na região ali. Que eu vou fazer o cara tem que fazer o melhor show possível no barzinho X para ele conseguir ir ampliando ali. Ele vai fazer do barzinho X, ele vai conseguir fazer o barzinho Y, ou vai vender show ali mesmo no barzinho para as pessoas que estão assistindo.
E ali, quem sabe, ele pode até conhecer um investidor. Então, é inicialmente isso. Agora, para a pessoa que tem condição de investir, vai começar do zero. Primeira coisa, não gastar, que nem você falou. Você não precisa fazer o trabalho com o maior produtor da atualidade. Se você não vai ter condição de gastar com o investimento, você faz um trabalho de qualidade, claro, e é uma coisa que está democrático também. Você tem excelentes produtores em qualquer lugar do Brasil, qualquer região do Brasil você tem gente com competência para produzir com qualidade. Tem grandes produtores em Goiânia que estão inflacionando, porque lá a galera vai para gastar dinheiro mesmo. Mas aqui em Uberlândia tem grandes produtores. Ribeirão Preto é uma cidade com grandes produtores. Campo Grande é uma cidade com grandes produtores. Londrina, Maringá, Presidente Prudente. Você vai andando assim em várias cidades do Brasil. São José do Rio Preto agora vai virar uma cidade polo também, porque o Dudu Oliveira está indo para lá. Com um estúdio que o Zé Neto e o Cristiano estão montando lá para receber a galera lá. Então, tá dando uma ampliada. Você não precisa sair fazer com Pepato amanhã. O Pepato você vai fazer na hora certa. Você vai começar um trabalho que você vai gastar menos. Você não vai fazer um trabalho, eu preciso fazer o maior DVD da minha vida. Não, cara, faz um negócio aqui no quintal da sua casa. Você já fez DVDs excelentes e com uma pegada enxuta, né? Você conseguiu otimizar muito, né? Sim, gastamos menos possível e tal. Já gravaram num lugar bonito, para gastar menos possível com cenário. Isso é algo que você pensa em fazer um dia ainda? De novo? DVDs? Blog Nation? Não sei se tá compensando no momento, assim, que eu acho que é uma coisa, como popularizou tanto, democratizou tanto, ficou barato fazer um DVD. Naquela época, eu cobrava um valor X para pessoa que não tinha condição de ir lá fazer um grande DVD. Então eu fazia com as participações por um valor menor. Só que hoje está mais barato para todo mundo. Entendi. Ah, legal. Então tem que estudar um formato diferente para fazer isso aí. Então a galera, hoje, se você for analisar grandes DVDs que estouraram nos últimos anos, alguns dos mais estourados, como Acústico de Primeira, do Fred Fabrício, No Pelo, do Guilherme, foram DVDs gravados no quintal de uma casa, na beira de uma lagoa, com a estrutura mais enxuta possível. 3 câmeras no primeiro No Pelo, no Acústico de Primeira 2 câmeras, 3 aliás, uma em cada um e uma geral também, com 2 violão. Então, o negócio é repertório. Se você tem um bom repertório, onde você possa trabalhar metade inédita e metade de regravação, por exemplo, que você não vai nem pedir autorização das regravações. Ninguém vai te impedir de gravar música. Exceto o Zezé. O Zezé, a editora detecta fica automático. Não é no pé, detecta lá automático. Se pé pelo Content ID, puxa, então, já assim, vê que tá. O Zezé é o único no sertanejo que faz isso, mas o resto não faz. Então você pode regravar várias músicas que a galera só vai vir atrás de você se você estourar. E aí, se você estourar, você tem como pagar. Então, legal. Assim, você grava metade. Pega músicas de compositores da sua região. Você não precisa gravar dos principais compositores que vão te cobrar uma fortuna. Dá uma oportunidade para jovens compositores, caso você não componha. Tem muita gente louca para alguém produzir legal, pra alguém produzir uma música deles. Para eles terem oportunidade de aparecer. Então dá oportunidade. Então você vai gastar menos. Uma estrutura menor, com seus amigos ali te assistindo cantar. E aí que vai entrar o dinheiro de verdade, que é o quê? O impulsionamento, que é onde você vai ter que gastar de verdade. Tem assim. Um número para um artista que está começando? Se um cara está começando assim, às vezes tem um tio que tem uma graninha. Cara, tem um número, muito assim, relativo. É muito relativo, né? É muito relativo. O que eu falo? Tem que fazer um teste. Porque às vezes, se você não tiver a música certa, não adianta nada forçar a goela abaixo. A música ruim. Porque só vai acontecer a música ruim se você enfiar milhões. Agora, você tem as músicas, mas você tem que testar primeiro. Então, o que eu sempre sugiro pra pessoa? Solta na internet. Solta na internet, faz um investimento meio que generalizado, aquele impulsionamento que não é focado. Eu fazia muito teste assim. Playlist. Eu pegava 5 músicas da que a gente achava que tinha mais potencial e colocava o mesmo, inclusive eu ensino, acho que isso no curso no Insta Music, que eu gravei um tempo atrás, eu ensino isso. Eu pegava 5 músicas e impulsionava para o mesmo público, o mesmo valor, a mesma região, o mesmo tudo, para o algoritmo me mostrar. Essa aqui tá começando a andar. Exato. Essa aqui aí você vai, ou vai mostrar qual música tá indo melhor, ou vai, tipo, se você fizer uma coisa geral, por exemplo, começou a dar certo ali no Mato Grosso, na região lá de Rondonópolis. A galera lá tá ouvindo bem. Começou a andar lá.
Aí então é ali. Aí você vai para a segunda fase do investimento. Que aí eu vou, então eu vou aumentar o investimento ali. Nessa música, naquela região tal. Tá. E aí você amplia. E ali começou a andar mais, aí você vai entrar com o quê? Com a rádio. Interessante. A rádio é só nessa terceira fase. Então, eu sugiro isso. Primeira fase, geral, não é tudo. Produzir áudio e EPzinho. De um EPzinho? Sim. Pra testar. Pra testar. Legal. Soltar as músicas de uma forma... Tem gente que tem meio medo, né? Vou soltar a música porque eu só tenho a autorização aqui do compositor, vai que essa música pega, mas normalmente não pega, com pouca grana, né? Então, a pessoa fica deixa com medo acontecer, bobo, né? Começa a gastar um pouquinho ali, você tem que ter, querendo ou não, vou gastar aqui, a música minha que eu gostei mais é essa, então a gente vai gastar um pouquinho a mais nessa, mas dá uma espalhada. Tipo assim, deixa acontecer, igual legal. Você jogar assim, ó. Joga legal, pro vento. Legal. Joga pro vento e vê. Começou a dar certo em tal região com tal música. Então o nosso foco é agora aqui. Então você vai gastar naquela região, internet, direcionada ao público. Quem tá ouvindo? São mulheres de 18 a 25 anos da cidade tal. Então vamos impulsionar para essa região, para aumentar mais ainda. Começou a dar certo? Rádio. Começou a dar certo rádio? Show. Porque você não faz show... Nesse momento que precisa buscar uma agenda. Você não, momento. A partir desse momento que você não faz show sem a rádio. Tá. Então você vai, depois que você vê que a música está andando numa região, que você vai investir em rádio naquela região. Tá. E a partir desse momento, tá indo na rádio, beleza? Agora o agenda entra. Muitos têm essa impressão de que rádio não precisa mais, porque a internet... Aí eu faço aquela pergunta toda vez. Você já viu algum show acontecer? Promoção exclusiva, Spotify. Não existe... Verdade. O Spotify não promove show. Quem promove show na cidadezinha X, Currutela, de 30 mil habitantes? A rádio da cidade. Então, tem que ter parceria com a rádio. É a rádio que vai fazer o show acontecer. Então, a rádio ainda é essencial para fazer show. Que show é onde o artista tira a receita. Sim. Porque o artista só tira a receita do digital, artista realmente estourado. Só artista estourado, artista de gravador, artista que gasta muito, que realmente entra com os dois pés no peito numa agregadora. E aí as gravadoras, a agregadora grande, vai pegar artista grande e já vai dar o advance pro cara, porque sabe que vai tirar de volta. Então o digital não dá dinheiro para artista pequeno. O que dá dinheiro? Show. Então você tem que manter, você vai gastar no digital para você atingir o público, para você saber aonde você vai gastar, para a partir desse momento você investir em rádio, pagar o jabá que tem que ser pago, ou fazer parceria com a rádio em show, e a partir daí fazer o show. E é o que acontece, entendeu? Não tem jeito, né? É o caminho. E pra gente fechar realmente, que eu já tô esticando bastante, qual o diferencial para um artista, para ele conseguir realizar essa transição? Que é melhor ele, artista, investir? É investir em desenvolver melhor o canto, presença de palco, é um instrumento. Você acha, tem artistas que não sabem o instrumento. Em termos de diferencial artístico, assim, para o cara conseguir essa transição. Cara, eu acho que o principal é o cara investir em rede social, a imagem dele em rede social. Não tô falando de foto. Tá. Começa a mostrar o seu dia a dia nos stories, aí você vai entender o que a galera vai gostar mais ou não. Entendi. E hoje em dia parece que quanto mais você posta, menos você tem que postar cada vez mais. Tem que postar história o dia inteiro. Postar conteúdo o dia inteiro, sem parar. Porque aí você vai começar a entender, a galera vai começar a te mostrar o que ela gosta mais que você mostre. Entendi. Mas o cara é cantor. Cara, hoje em dia tem um negócio da inteligência artificial que eu tava vendo, eu tenho um perfil que de vez em quando eu vejo, que o cara mostra os diferentes aplicativos de inteligência artificial. O cara mostrou um onde ele fez o teste ao vivo ali. Eu vou cantar uma música aqui, cantou tudo desafinado. E ele colocou o vídeo dele afinado, o vídeo dele desafinado e o vídeo dele com a inteligência artificial. Arrumou? Que arrumou tudo. Eita. Então, cara... Ficou afinadinho. Você tem inteligência artificial. É claro, a pandemia ajudou em vários aspectos a diminuir os custos de tudo, ajudou. Mas mostrou muito quais artistas realmente cantavam e quais não cantavam. Isso aí favoreceu o surgimento de muitos perfis que eu chamo de haters profissionais. Isso que eu ia falar. Você tava falando, eu ia fechar com isso.
Fraconejo? O Fraconejo, Leandro Voz. São haters profissionais. Que é a galera que nasceu pra atacar. O que tem acontecido da polêmica? Eu vi que alguns, tem uns que levam na esportiva. Teve um que você postou que ele foi lá no Fraconejo, tirou uma onda. E não, como é que a galera, você tá vendo assim, esse movimento que tá porque acontecendo? eu vejo o que assim, você tem visto? Ao mesmo tempo que tem gente que leva numa boa, que nem eles me zoam o tempo inteiro. Não ligo. Leandro Voz, zoa, me zoa, mas ao mesmo tempo que tem eu, que tenho tranquilidade com isso, tem você que tem tranquilidade com isso, e aquele cara que tá na casa dele, que usa a música como um refúgio, um cara que tem uma depressão pesada, e aí ele vai e posta um vídeo cantando, de repente cai no Fraconejo, os caras debochando dele. Então você acha que você esse cara que faz mal. Entendi. Você vê de uma forma negativa, então. Para alguns é realmente negativo. Eu falo porque aconteceu aqui em Uberlândia, de uma pessoa realmente passar um apuro pesado por ter saído no Fraconejo e tava me incluindo na jogada porque eles usavam meus vídeos lá. E o cara achando que eu era dono do Fraconejo. E aí é onde eu falo, cara, se afeta... Existem pessoas X e pessoas Y. Verdade. Não é todo mundo que vai aceitar. Eu não duvido não de um cara com uma depressão profunda tentar coisa. É isso que vai acontecer. E na hora que acontecer isso aí? E na hora que isso aí acontecer? Ainda não aconteceu, mas e se acontecer? Na verdade não aconteceu. Aqui em Uberlândia recentemente suicidou uma influenciadora por causa de hater. E ela era fortíssima aqui na cidade, mas ela foi tão atacada durante tanto tempo que ela não aguentou mais. Não aguentou, né? Não aguentou e se matou. Ou seja, aí o cara estimula e vem aquele monte de babaca, que pra mim o cara que defende... Uma coisa é você gostar, eu gosto, cara, mas realmente faz mal. Que nem tá falando aqui, é legal, você dá risada, ok. Agora o cara atacar os outros que tentam mostrar o outro lado, aquele babaca tem que defender, tem que ir atrás mesmo, cara. Aqueles haters mesmo, assim, os bocó que não tem mentalidade própria. Esses caras, eles... Falta o quê? Empatia na maioria das pessoas. É aí onde entra de novo que eu falei do ser humano. Acabou, não existe empatia mais. Porque você pode levar numa boa, mas tem quem não leve. E o que vai acontecer com essa pessoa que não leva numa boa? A gente vai deixar a pessoa simplesmente sofrer o hate ali e se suicidar? Ah, mas se suicidou porque é fraco. Falei, mas você tá de boa com isso? Você realmente não tem nenhum sentimento no seu coração de sentir que você contribuiu pro suicídio daquela pessoa? Ah, suicidou porque é fraco. Não, então você vai se ter com Deus quando você morrer. E aí quando você morrer, você vai se ter com Deus, Deus vai olhar na sua cara e falar, beleza, vai direto pro inferno. Se você tá de boa com isso, azar o seu, mas eu não vejo isso de uma forma legal. Eu quero que as pessoas se sintam bem. Cara, Marcão, eu acho que é um trabalho hoje em dia, por exemplo, eu tenho que trabalhar a minha cabeça para eu ser menos babaca ou não babaca todo santo dia. Porque se eu sou um cara de boa, que me policio com meus pensamentos, já não com as coisas que eu não escrevo mais nada, não entro mais treta, não nada assim. Antigamente, às vezes, discutir alguma coisa, normalmente política, algum trenzinho assim, né? Eu parei. Então eu falo, é um esforço diário pra gente ser menos imbecil e ter um pouco mais de empatia com as coisas. E, cara, eu não tinha parado pra pensar nesse sentido, mas já tinha pensado, falei, porra, um dia alguém vai se matar, porque não é fácil. Não, cara, porque os caras pegam gente que, tipo, o cara tá na casa dele. Por que o Fraconejo não pega gente que tá num palco que tá no grande? Show, que nem fez com o Cleiton, do Cleiton Romário, e o Cleiton aceitou numa boa. Por quê? Vai afetar ele em alguma coisa? Não vai, o cara já é estourado. O Hugo, do Hugo e Guilherme, direto, ele apoia lá, porque ele sempre dá os galinhos dele, até falando. E beleza, já é estourado. Agora você vai pegar um cara que tá na casa dele. Um cara que tá postando um vídeo na casa dele. Aí a pessoa fala, eu fui fazer esses trem, aí muita gente comenta, mas aí a pessoa não posta. Eu falei, não, mas você quer proibir a pessoa de postar alguma coisa que ela gosta de fazer? Cara, o cara tá na casa dele, ele gosta de postar o vídeo dele na rede social dele, cantando, e o cara não pode, você tá falando que ele vai ser proibido. Tipo, cara, você tá absurdo. Você proibir a pessoa de trabalhar. E outra, eu tô falando de gente que tá tocando em casa. E uma pessoa que tá cantando na noite, cara, se ele tem um bar pra tocar, se tem um bar contratando ele, deixa o cara, velho. Trabalhar. O que isso vai afetar? Você vai ficar postando
debochando o cara, humilhando o cara, É uma se o cara tá humilhação, né? ganhando dele. Uhum, não, é foda. Aí eu fiz um dia, o pessoal falou, mas por que você atacou os compositores esse dia e não ataca os cantores? Aquele foi muito bom. Cara, mas eu não- aquele seu vídeo foi espetacular. Mas eu não ataquei os compositores. Eu Não só, foi um ataque, eu né? só, Aquele que você postou. eu só quis falar Os justamente vários isso. compositores numa... Não, roda não de só aquele, composição. mas eu fiz recentemente daquele cara que ele nunca conseguiu vender uma música e ele vê o fulano estourar com uma música lá e fala, mas a minha música é melhor que a desse cara. Só que o cara não aceita uma ajuda, que nem eu sou muito parceiro do Clube da Composição, que é um portal para compositores, onde você se cadastra, bota as suas músicas e o Clube da Composição consegue audições, ele filtra as músicas e passa para os artistas. Sabe quanto que é a taxa mensal lá? R$20. Porra. Eu vou deixar o link, tá? No Clube da Composição. E aqui tem no- gente que reclama disso. É, Porque, aí, mas eu tô pagando R$20 e minhas músicas não tá entrando. Eu falei, cara, mas é porque as suas músicas não são tão boa. boas. Aham, melhora a música. Então, e o cara não tem a capacidade de olhar pra si mesmo e falar, eu não sou bom. Uhum. Por quê? Porque tem um fulano vendendo 10 músicas por dia, 4 mil a liberação, e ele acha que ele também vai conseguir. Mas não vai, porque ele não é bom. É, mas aí se ele tiver uma autocrítica, se ele entender, deixar um pouco o ego de lado e buscar a melhora, ele consegue ficar bom. É, agora, tipo, se ele tá vendendo a música pra região dele, pra cidade dele, pros artistas da cidade dele, aí o vídeo não é pra ele. Agora tem gente lá que se sentiu atacado, mas eu falei, mas esse vídeo é pra quem realmente não tem humildade de entender que não é bom. Entendi. Agora, se o cara tem a humildade de entender que ele tem que começar de baixo, beleza, ele tá certinho, ele não tem que continuar. Agora, se o cara não tem, igual cantor, por que o Fraconejo, Leandro Voz vai... Leandro Voz não faz isso, ele geralmente vai nos grandes, mas o Fraconejo vai pegar vídeo de um cantorzinho X Aham, já vi. e humilhar o cara, velho. Pra quê? Não vai fazer diferença pra ele. E vai Mas virar pro cara piada. vai, né? Mas pro cara vai. faz muita diferença. Aí eu verdade. falo até pra Pode mim. pensar. Eu não canto mais na minha casa. Perdi a graça. Por quê? Porque agora eu virei vidraça. Porque se eu posto um vídeo cantando... Você já saiu lá no Fraconejo? Direto. Agora eu virei vidraça porque os caras... Se eu postava qualquer coisa cantando, ou fazia uma live cantando, ia lá. O povo lá começava a comentar. Arroba Fraconejo. Pro povo chamar o cara pra ver. Eu falei, velho... Que foda. Eu não hein, quero mais. Falei, velho, então se eu não sou 100% bom, eu não tenho mais vontade de fazer. Então, mas que imagina o tanto de péssimo gente isso que daí. perdeu a vontade de cantar por causa disso. Porque Muita saiu lá. gente, é. Cara, isso é um karma que eu não queria levar, não. Não, eu não vejo graça mais. Você Porque conhece vira- o dono lá do Fraconejo? Eles não se assumem, mas é o Stanley, que é um violonista aqui de Uberlândia, que hoje ele não tá tocando com nenhum artista grande. Ele toca mais na noite aqui também, porque os caras ganham muito dinheiro aqui como músico. Cleja, que é um sanfoneiro aqui da noite também. Entendi. E tem acho que mais uns 2. Ah, entendi. Não sabia, então. Então você teve acesso. Mas é isso, Marcão. Porra, brigadaço. Que isso, meu irmão. Irmão, que satisfação, de verdade, poder bater esse papo. Acho que a galera vai gostar bastante. Tem pouco podcast no meu canal, mas só com gente que eu gosto, que admiro e que eu sou fã de verdade, além do carinho pessoal. Também o trabalho é muito foda. Então, só te agradecer. E é isso. Um dia a gente bate um outro papo também, mais pra frente, que você... falar de puxar conhecimento de mercado, estratégico, polêmica. A gente tem assunto para mais de 1000 aqui. Obrigado mesmo, Marcão. Pode de coração, contar comigo irmão. que você precisar Brigadaço, sempre. velho. Sabe, se eu não Valeu. tivesse compromisso hoje, nós conversava ainda mais o resto do dia Pois aqui. é, agora não. E eu também vim muito despreparado, né? Só com celulares e até a bateria tava até meio com medo, dando umas olhadas aqui. Mas foi show de bola. Obrigado. E eu tenho certeza que vai agregar muito pra galera. Os curiosos, na questão das polêmicas e tal. E também pra galera que consegue extrair todo esse conhecimento ali nas respostas. Obrigadão mesmo. E eu que filho. agradeço, Tamo que é isso, junto. meu irmão. Tamo Pra junto. cima. É nóis. Valeu! Pra cima.